E aí, pessoal do Motorsport.com, eu sou a Lívia Veiga e eu tô aqui hoje com a Olivia Nogueira pra gente falar um pouquinho sobre a série Meu Ayrton, lançada pela HBO Max hoje. Mas atenção, esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu e quiser ver em primeira mão, assiste lá e depois volta aqui. Então, a série estreia hoje, né? A gente já assistiu, a gente participou da coletiva com a Adriane, a gente conversou ali um pouquinho com ela. Daqui a pouco tem falas dela aí sobre alguns dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Então, conta aqui pro pessoal que não sabe, que chegou aqui, caiu de paraquedas, mais ou menos o que é a série. Então, a série chama Meu Ayrton, por Adriane Galisteu, e é um mini documentário dividido em 2 episódios de 45 minutos, que ela conta um pouco mais sobre o período que eles passaram juntos. O primeiro episódio é focado mais no começo do relacionamento, como eles se conheceram. Ela fala também sobre a vida pessoal dela. Sim, ela aborda o irmão, né? Sobre os pais, o irmão. Fala bastante ali desses primeiros meses. Já o segundo episódio começa na marcação temporal do 1º de maio de 1994, que foi a data que o Senna faleceu, e as coisas se desenrolam daí. Acho que é uma história que já é um tanto quanto conhecida, mas ela busca abordar isso com uma outra lente, contando a versão dela, a história dela. Exato, né? A série sai 31 anos após a morte dele, 31 anos também após o lançamento do livro que ela tem, né? O Caminho das Borboletas. Ela tinha 21 anos na época. Que foi um livro que saiu ainda no fim de 94, que ela falou sobre os 405 dias, se eu não estou enganada, que ela passou com ele, contou sobre o relacionamento, e agora, 31 anos depois, ela revisita essa história, mas muito mais madura, já com coisas que só o tempo poderia ter ensinado pra ela. Exato, na época ela tinha 20 anos, né, quando o conheceu, 21 quando ele morreu. Então agora com 52? Acredito que sim. Exatamente 52 anos. É um outro momento, ela tá muito mais madura, né? Ela passou por muita coisa, ela ouviu muita crítica, hoje ela é casada, tem um filho, enfim, tem a sua própria vida. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na coletiva, ela sempre fala isso, não é uma fala nova, mas ela destaca, essa história é minha. Sim. Né? Sim. E ela destacou isso muito. Ela falou bastante disso, ela reforçou que a série não é uma resposta nem nada do tipo a outras produções e outras coisas que foram feitas sobre a história do Senna. Ela, inclusive, diz na série que todas as produções, tudo que já foi feito para falar sobre a história do Ayrton é válido, porque ele é um ídolo, um ícone, e a história dele tem que ser contada, a memória dele tem que ser preservada. Essa história, essa série é apenas a versão dela, porque é uma história que também pertence a ela, porque ela viveu, ela teve ali, ela viu aquilo, então ela tá tendo a oportunidade de contar a versão dela. Então ela também destacou essa diferença entre o livro e a série, né? Ela está muito mais madura. Essa coisa de não ser uma resposta também foi bastante importante. Mas o fato dela ter chamado pessoas que geralmente não são ouvidas é que chamou a atenção, Ela né? chamou muita atenção disso. A série, os 2 episódios, né, contam com entrevistas de pessoas que fizeram parte da vida deles, que estiveram ali com eles, conviveram com eles, e que são pessoas que não necessariamente foram retratadas em outras produções e em outras séries. É uma pessoa que ela chama muita atenção, ela falou isso na coletiva. Sim. É o Braga, que, pra quem não sabe, era o melhor amigo do Senna, que eles faziam muita coisa juntos. Ele era conselheiro ali, né? Ele tava era quase sempre um junto. pai. Exato. Pra A ele. Betise, né, traz isso, que ele era um pai que morava ali com ele em Portugal, que era onde o Senna ficava muito mais tempo do que no Brasil. Sim, eles moravam próximos. O Senna, pra quem não sabe, tinha uma casa no Algarve, que é em Portugal. E o Braga morava em Sintra, que é uma outra região de Portugal, mas relativamente perto. E o Braga morava em Sintra com a esposa dele, a Luísa, que também aparece bastante na série, falando sobre o relacionamento, sobre o que eles viveram, sobre como o Senna estava feliz com ela e, enfim... Aquele momento que eles estavam vivendo. Exatamente, né? O convívio que eles tiveram ali naquele último um ano da vida do Senna. Ela traz, né, a Luísa, principalmente enquanto a gente estava assistindo, eu senti que ela traz
o lado da história diferente, o lado que a gente não tem tanto acesso. Porque, por exemplo, você assistiu a série Senna, né, da Netflix. Sim. Lá aborda um pouco, eu nem senti que aborda tanto o relacionamento do Senna com a Xuxa. E então, assim, eu acho que é uma parte, é um pouquinho, você vai assistindo aqui, você assiste ali, você vai juntando as pecinhas as peças, pra entender toda essa história, porque é o que a Adriane falou, é uma história que a gente não pode esquecer, mas o que eu achei muito interessante é, série Senna da Netflix retrata o piloto Ayrton Senna. Sim. A série Meu Ayrton retrata o humano, o homem Ayrton Senna. Sim, isso foi uma coisa que a Galisteu falou bastante, frisou. E eu senti isso também assistindo a série. Óbvio, não dá pra você ignorar o Senna piloto, um tricampeão. Mas ela foca muito mais no lado pessoal dele, no lado Beco, vamos dizer assim, Exato. né? Que era como ele era chamado pela família e pelos amigos mais próximos. Então, ela conta de quando eles viajaram juntos pra Angra, de como que era a relação deles quando eles estavam em Portugal, depois dos treinos, depois das corridas, os almoços, os jantares, as pessoas que estão na série dando entrevista também comentam sobre isso. Tem um dos entrevistados que fala, quando ela tava no jantar era legal porque eu sabia que a gente não ia falar de suspensão, de carro, que a gente ia falar de outras coisas. Então é uma série que foca bastante nisso, realmente, no lado Ayrton e não muito no lado Senna. Exato. É muito legal, assim, pra quem quer conhecer um pouco mais do Ayrton Senna. Eu, por exemplo, nasci em 2002, a Olivia nasceu em 2004. A gente nunca viu o Senna correr, né? Já nascemos, enfim, ele já tinha morrido há um pouco mais de 10 anos pra Olivia, um pouco mais de 8 pra mim. Mas é bem divertido ver esse lado, é bem... E por ser documental, eu acho, não é uma série pra você passar o tempo, vou deixar rolando. É uma série pra você prestar atenção. Não, pra assistir com atenção, pra parar e analisar, assistir com calma. E são só 2 episódios e vai por mim. Depois que acabar o primeiro, você não vai querer parar pra fazer outra coisa. Você vai querer engatar logo no segundo. Exato. Porque é contado de uma forma envolvente, você quer saber o que acontece. Embora a gente já saiba o final, você fica com aquela curiosidade de ver o desenrolar da coisa. O que vão trazer, né? Você fica ali, porque você fica esperando o 1º de maio e ele não chega. E aí, só vem no segundo episódio, que aí você vai saber o outro lado da história, né? Enfim, ali do velório, de tudo que aconteceu. Sim. Mas a gente falou do Senna homem, mas a série também não deixa de lado o Senna piloto. Pra mim, uma história que marcou foi da Adriane contando de um jantar que eles teriam com amigos, enfim, convidados ali, em um dos restaurantes favoritos do Senna lá em Portugal. E aí, ele não abria de domingo, esse restaurante. Mas abriram, obviamente, porque era o Ayrton Senna. E só que quando ele chegou ali com a comitiva dele, enfim, com os amigos... Quem tava lá? Quem? Segundo Adriane Galisteu, ele disse, o indivíduo. Nelson Piquet. Todo mundo aqui já deve conhecer a rivalidade entre os dois em pista. E não ficou só nas pistas, né? Foi pra... extrapolou ali a situação. Exato. E a Adriane fala que o Senna era uma pessoa muito calma quando ele tinha o controle da situação. Quando ele não tinha, era muito fácil irritá-lo. O Piquet foi a pessoa que encontrou ali o ponto fraco pra provocar e encher o saco. Sabia exatamente onde mexer pra tirar o Ayrton do prumo. Exato. E aí é muito interessante nessa história, porque a Adriane fala que eles iam jantar, né? Enfim, o lugar estava fechado pro Senna, mas abriram também pro Piquet, porque querendo ou não, são dois pilotos muito grandes da Fórmula 1. E não fazia sentido abrir pra um, não abrir pro outro. Enfim, abriram pro Nelson. E aí, ele decidiu colocar a mesa dele na entrada. Com mais de 20 convidados. Uma mesa grande. Exato. Que obrigava todo mundo a pedir licença. Ou passar por eles, pelo menos. E aí, o Ayrton falou... Vamos embora, vamos pra outro lugar, que aqui eu não fico. Pois é. História marcante. Que acho que demonstra muito bem como funcionava essa dinâmica... entre os dois, né? Até porque eles chegaram a correr juntos por algum tempo, mas o Piquet parou antes. E ainda assim, a rivalidade não acabou com a saída do Piquet das pistas. Os dois continuaram aí
morde a Bate. sopra. Bom, você citou uma história que te marcou, um relato que eu achei curioso, foi um relato, eu acho que tá no primeiro episódio ainda, que é quando eles estavam começando a se relacionar, não estavam nem namorando oficialmente ainda. A Adriane vai pra casa do Senna, uma das primeiras semanas, assim, pouco tempo depois que eles se conheceram, e ela se apresenta, eles começam a conversar, aqueles estágios iniciais de namoro. E ela era modelo e ela conta que tinha posado pra Playboy, que foi uma das maiores revistas do Brasil. Revista de nudez, né? E aí ela vai e comenta isso. Eles não estavam namorando ainda, mas o Ayrton fala, não. Não vou deixar. Isso não pode acontecer. E ela conta que ele pega o telefone e liga pro editor-chefe da Playboy na época, o Juca Kfouri, e faz uma troca com ele. Fala, então, Juca, eu tô conhecendo uma pessoa e, enfim, a gente tá... As coisas, vou ver como elas vão andar, mas eu queria que essas fotos não saíssem. Eu troco, eu te dou uma exclusiva, uma entrevista. Dá pra gente resolver isso? E aí, conseguiu. Não saiu, essas fotos foram destruídas. Ninguém sabe onde estão, sumiram. Mas, obviamente, né, depois da morte dele, ela acabou posando. Ela conta essa história também no documentário, que é bastante interessante. Ver como ela se reergueu após a morte, né? Sim. Como foi a relação, enfim. Falando em relação, Fórmula 1, obviamente. Na coletiva, ela contou uma história muito interessante. Se você assistiu o trailer, já sabe que o Emerson Fittipaldi aparece, Apenas Emerson Fittipaldi. Exato. E foi o cara que colocou o Senna lá, tá? Ele conta essa história, inclusive. Muito interessante. Bastidores dessa história estão na série. Exato. E aí, enfim, essa aparição, ela não foi programada. Não. Ela contou que foi sem querer. Foi uma das coincidências que ela contou pra gente na produção. Conta aí pro pessoal como foi essa história do Fittipaldi. Do Fittipaldi é o seguinte, pra quem não sabe, o Emo corre na Fórmula 4, né? Corria, né? Agora ele vai pra Fórmula 3. E ele estava em Portugal fazendo uma etapa, exatamente no dia que a Galisteu estava lá gravando com o pessoal. E aí tinha um dia ali que eles tinham separado pra não fazer nada, né? Era um dia que estava livre. E aí eles, sem querer, descobriram que o Fittipaldi estava lá. Tava lá. Tipo, exatamente no dia que estava livre. Ligaram, falaram, não, super dá, vamos gravar. E fizeram essa gravação. E ficou muito legal. Ficou muito legal. É um momento super bonito, super bacana. Mostra a interação ali dos dois. Mostra a interação do Emerson com o filho no box, assim. É um momento bem bonito pra quem gosta de... O fã da velocidade vai gostar, eu acho, desse momento. Mas não foi a única coincidência. Tem também o do apartamento. Mas antes da gente entrar nessa... Escuta um pouquinho aí do que ela contou sobre a relação com o Fittipaldi, com a Fórmula 1. E ela... contou pra gente pra quem, na verdade, ela torce na Fórmula 1 hoje em dia, né? A gente viu que o Emerson Fittipaldi aparece no trailer e, enfim, ele tá na série. Como ficou o seu relacionamento com os outros pilotos e personalidades do paddock da Fórmula 1 depois da morte do Ayrton? Muito bom. O Binho é meu brother, meu irmão, meu vizinho. Mas eu privilegiei pessoas que não estiveram na série. Porque eu acho que tem muita gente muito importante na vida do Ayrton que não apareceu em lugar nenhum e que conviveu profundamente com ele. Sim. Então quem está na minha não está em nenhuma outra. Então por isso que tem outros amigos que não estão no meu documentário, mas os outros amigos que também fazem parte da minha vida hoje estão muito presentes em todas as histórias que já foi contado do Ayrton. E eu queria contar uma história inédita e contar uma história que ninguém nunca chegou perto. E para isso eu precisava das pessoas que não participaram e nunca deram depoimento em lugar nenhum. Por isso que eles estão aqui. E como é que ficou a sua relação com a categoria, com a Fórmula 1? Você acompanha, você vê as corridas? Eu tenho 10 pés atrás, né? Assim, claro que eu olho, vejo que o Hamilton, por exemplo, é um apaixonado pelo Ayrton. Então, lógico que eu puxo sardinha para ele. Mas o Vitório, lógico que é louco pela Fórmula 1. Então, assim, no ano passado eu voltei para as pistas. Não tinha ainda a ideia do documentário, mas foi a primeira vez que eu voltei depois da morte dele. Eu voltei uma vez como repórter do Fantástico, sim, e depois voltei o ano passado, mas não foi na corrida. Eu voltei
no treino. E esse ano eu volto de novo, mas no treino. Eu ainda não encarei uma corrida. Vai encarar? Planeja ou... Assim, nesse momento não dá porque eu tenho a fazenda. Mas quem sabe no ano que vem, num outro momento, porque nesse final de ano eu não consigo encarar, porque domingo eu tô na fazenda. Mas eu tô com vontade de ver um grande prêmio e levar o Vitório pra ver. Bom, e aí, gente? Ela torce pro Hamilton, hein? E aí? Será que o Senna aprovaria essa? Vocês esperavam essa resposta? O que vocês acham? Mas, só voltando, vou passar por cima aqui rapidinho, porque se você quiser saber mais, isso tá no nosso site, você pode ir lá conferir a história completa. Mas, além da coincidência com o Fittipaldi, teve também uma coincidência com uma das outras locações da série, porque ela passa por vários lugares que foram icônicos pro relacionamento deles, e um desses lugares era um apartamento aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, que era do irmão do Senna, mas era um lugar que eles ficavam bastante quando eles estavam aqui em São Paulo. E aí tem uma história bem interessante de como ela conseguiu acesso a esse apartamento de novo pra fazer a gravação da série. Passa lá no nosso site depois e confere. E foi assim, teve que ser super rápido, né, a gravação. Pelo que ela contou pra gente, teve que ser 2 dias. Foi assim, tempo de uma volta, muito rápido. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conte aqui, né, assiste a série e aí depois vem aqui contar pra gente o que você achou. Que aí a gente quer sempre ler os comentários, ver o que vocês acharam. Eu gostei, e você? Eu também gostei, achei que foi uma forma muito interessante de contar uma história que aparentemente já era conhecida, mas eu sinto que ela explorou algumas histórias e algumas partes que a princípio não eram tão comentadas. Então eu recomendo. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.